Olá, pessoal! Esse vídeo está sendo produzido pela Universidade Federal de Alfenas por meio da disciplina de Português como língua adicional. Eu sou a Gabriela e hoje eu irei falar um pouco sobre o material didático Passarela Português como língua de acolhimento para fins acadêmicos. Então, para dar início, eu vou apresentar os autores do livro. Alessandra de Freitas, mestre em Estudos Linguísticos pelo UFPR, Bruna Faria Martins Francisco, mestranda em Estudos Linguísticos pela UFPR, Bruna Pupato Ruano, doutora em Estudos Linguísticos pelo UFPR, Carla Cursino, doutoranda em Estudos Linguísticos pelo UFPR, Laiana Cristine Oliveira, graduada em Letras pelo UFPR, Nicolas Henrique Batista, mestrando em Estudos Linguísticos pelo UFPR, e Sérgio Ricardo Santos Lopes, mestre em Estudos Linguísticos também pela UFPR. Este livro ele é dividido em 3 dossiês. O primeiro dossiê se chama Bem-vindos à Universidade, o segundo se chama Escrita Acadêmica e o terceiro Oralidade Acadêmica. Cada um desses dossiês foi projetado para oferecer um suporte a esses alunos que necessitam do português brasileiro para se relacionarem no contexto universitário. Dito isso, no primeiro dossiê, que é intitulado como Bem-vindos à Universidade, será trabalhado os tipos e gêneros do discurso voltados para o ambiente institucional. Ou seja, desde a construção de um e-mail formal, caso esse aluno precise se comunicar com o professor ou até mesmo com os próprios colegas, até a compreensão do que se trata um trote, por exemplo, que é algo bastante recorrente nas universidades brasileiras. Então, nesse primeiro contato, nós iremos ver, por exemplo, o que é ser calouro na UFPR, como é o funcionamento da universidade, como a gente faz para participar de um programa de tutoria, como fazer o seu currículo Lattes e como falar de si no papel de estudante universitário. Esses são alguns dos tópicos que eles colocam na unidade. No caso, esses tópicos estão na primeira unidade, que chama Bem-vindos à Universidade. Mas além disso, gente, o material ele é completamente detalhado. Apesar de acontecer essas divisões temáticas pelos dossiês, quando vai dar início às atividades, eles complementam com inúmeras outras perguntas pessoais que fazem com que esse aluno ele se sinta cada vez mais pertencente à universidade, que é o intuito desse material. Então, ainda dentro do primeiro dossiê, ocorrem perguntas do tipo: se já conhecia a UFPR, qual curso vai cursar na UFPR e o motivo dessa escolha, como era a universidade e as aulas no seu país, que é algo que promove essa integração cultural. Um exemplo de atividade bastante interessante nesse primeiro dossiê, que tem como intuito também a construção de um e-mail, é uma tarefa no qual o discente ele recebe um e-mail de um amigo pedindo ajuda porque acabou de ingressar na UFPR e está querendo saber sobre o alojamento em Curitiba. Então, o que esse aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que responder esse e-mail dando informações sobre as casas de estudantes que ele acabou de conhecer. Lembrando que todas as atividades elas têm instruções. Por exemplo, essa mesmo do e-mail tem 3 instruções. A primeira, você deverá informar sobre a existência das casas de estudantes. A segunda, indicar a localização e o preço de cada uma delas. E a terceira, falar sobre como é o processo de seleção, as datas de inscrição e critérios. Gente, esse é literalmente um dos inúmeros exemplos de atividades que esse livro contém, todas completamente detalhadas e muito bem pensadas. Agora, falando do segundo dossiê, nele será trabalhado a escrita acadêmica por meio dos tipos e gêneros textuais, competência comunicativa, competência intercultural e recursos linguísticos dentro da universidade. Então, gente, nesse segundo contato, iremos ver como utilizar os verbetes, como utilizar as regras da BNT para citações e referências bibliográficas, como realizar um fichamento de leitura, como produzir um resumo acadêmico,
como produzir uma resenha acadêmica e quais são as estruturas de um artigo científico, ou seja, conhecimentos indispensáveis para quem está nesse meio acadêmico. Lembrando, gente, que em todos os dossiês tem essa visão intercultural. Mesmo nesse segundo dossiê, que tem o foco em escrita acadêmica, ele desenvolve as perguntas do tipo: e no seu país? Em que momentos você escrevia? E que tipos de texto? Né? Então, essa integração acontece o tempo inteiro em todos os dossiês. Esse segundo dossiê, ele aborda temas indispensáveis para quem tem uma vida acadêmica, uma vida universitária. Por exemplo, como utilizar as regras da BNT. Isso é mais do que indispensável, isso é literalmente obrigatório. Não tem como você ser um aluno universitário e não saber as regras da BNT. Por isso, esse material ele oferece esse apoio aos alunos estrangeiros. O fichamento de leitura também é algo que os professores eles pedem muito, baseado numa leitura que ele passou em sala de aula, baseado numa leitura que era para você ter feito individualmente mesmo. Então, esse conhecimento de como realizar uma estrutura de um fichamento, por onde começar, como desenvolver um fichamento de leitura, como selecionar o que vai ser escrito nesse fichamento, é um conteúdo também indispensável. Como nós já sabemos, as universidades elas giram em torno de ensino, pesquisa e extensão. Então, saber quais são as estruturas de um artigo científico também é um conteúdo indispensável, já que esse aluno dentro da universidade provavelmente vai desenvolver um projeto de extensão ou até mesmo uma pesquisa. Agora, no terceiro e último dossiê, será trabalhado a oralidade acadêmica por meio dos debates acadêmicos e apresentações de trabalho, que é algo muito presente, na nossa rotina de estudante universitário. Então, dito isso, esse terceiro dossiê, ele aborda como participar de um debate, quais as estruturas para argumentação, questões de igualdade de gênero em diferentes contextos, como preparar uma apresentação oral acadêmica e como se preparar para realizar uma apresentação oral acadêmica. Por isso, esse terceiro e último dossiê, ele tem o intuito de ajudar esse discente a compreender a organização e o contexto de um debate. Então, para que serve um debate? Qual é a estrutura de um debate? E quais as etapas de preparação de uma apresentação de um trabalho acadêmico? Porque tem todo um processo, Para você chegar lá na frente e apresentar o seu seminário, o seu trabalho acadêmico, tem todo um processo, inclusive, de trabalhar essa oralidade. Portanto, gente, podemos observar que com essa abordagem abrangente e prática, esse material não apenas ensina o português brasileiro, mas também oferece um guia essencial para navegar pelo espaço acadêmico brasileiro. Então, se você está embarcando em uma jornada universitária na UFPR ou em qualquer outra instituição brasileira, não há dúvidas de que Passarela será seu companheiro indispensável.